Olá, Paula, vamos retornando. Vamos aguardar só mais um pouquinho para o restante chegar. Paula, você que está com o pé ruim, pode abrir o áudio. Peraí. Vamos retornando. Bom, então vamos lá, né? Então a gente falou sobre os processos, então a gente já falou sobre tudo isso, material não crítico, semicrítico, como que a gente faz, né? Então, para a gente garantir que seja feita uma esterilização de forma correta, os processos eles têm que ser eficazes, né? Então, não pode apresentar sujidade, como a gente já havia falado. Essa limpeza pode ser limpeza manual ou mecânica. E a gente coloca desta forma dentro da autoclave, tá? Então, aqui a gente tem os containers, né? Se lembra que a gente já acabou de falar sobre eles, né? Onde aqui na lateral a gente coloca a etiqueta, aqui em cima ele contém um filtro e os cestos aramados, né? Que servem para a gente, posicionar os materiais de forma que eles não contaminem, tá? E aí, se lembra que a gente falou que a gente tem, em todos os processos, a gente acaba tendo uma etiqueta, né, que mostra pra gente o tempo que ficou exposto, qual temperatura, e várias outras informações, a pressão utilizada e tudo mais. E aí é nessa etiqueta aqui que ela acaba saindo e nos mostrando para que a gente consiga guardar isso para que a gente consiga guardar isso naquele prontuário que fica dentro da CME. E aí, quando a gente prepara, né, os materiais, antes de embalar, a gente deve observar oxidação, sujidade, umidificação
e a gente coloca essa etiquetinha do lado de fora. Exatamente, como se fosse um extrato, tá? Ele sai como se fosse um extrato. A diferença do extrato é que com o tempo ele apaga. Esse ele acaba não apagando, tá? E o extrato, se entrar em contato com alta temperatura, também apaga, né? Tanto é que se vocês quiserem, por exemplo, às vezes a gente pega extrato de banco, né? E aí a gente não quer jogar fora porque contém as nossas informações pessoais. Você pode pegar uma chapinha e passar nele, que ele vai apagar tudo, né? Porque aquele papel, ele é um papel, é como se fosse um carbono, né? E aí, após a gente fazer a inspeção de forma correta, né? Observando, identificando se tem toda a sujidade, tudo direitinho, a gente vê a melhor embalagem, sela, né? Com o cuidado adequado e faz a identificação. Então, a identificação tem que conter o tipo de material, a data em que foi esterilizado, a hora, de preferência o lote. Então, quando eu faço em grande escala, né, como uma CME grande, então se eu tenho uma instituição pequena, não é necessário isso. Então, se lembra que a gente tem a classificação de CME classe 1 e CME classe 2. A classe 1, eu vou fazer o quê? É só aquelas CMEs pequenas, né? Que tem dentro de consultórios odontológicos, dentro de clínicas veterinárias, dentro de UBSs. E a CME classe 2 é aquelas CMEs grandes, né? Que elas fazem instrumentais mais complexos, né? Que tem um calibre mais fino, que ela consegue chegar a uma esterilização mais efetiva para esse tipo de instrumental. E aí eu coloco o lote quando ela é grande. E a validade? A validade ela vai ser mediante o tipo de embalagem. Então, por exemplo, uma embalagem de tecido de algodão, geralmente ele só dura 7 dias, né? Uma embalagem de TNT, que é aquele tecido não tecido, ele pode durar de 15 a 30 dias, geralmente entre 15 e 30 dias. Esse daqui pode durar até 3 meses, tá? O papel crepado. Desculpa, o grau cirúrgico. Então, dependendo do tipo de embalagem, é que vai ter uma data específica. Então, o profissional que está embalando, ele vai identificar a embalagem e ver o padrão, né, os protocolos padrões que a instituição tem e que ela vai determinar o tempo que vai durar o tempo de validade que vai ter aquela embalagem. E aí a gente sinaliza aqui a validade e o profissional que fez, ele acaba assinando. Tá? É importante, né, que mesmo que o material ainda não esteja estéril, o profissional faça a lavagem das mãos de forma efetiva, evite que ela fique úmida ao manusear os materiais e sempre esteja fazendo essa higienização das mãos, tá? Para evitar a proliferação de micro-organismos. Não é necessário, na hora da embalagem, a gente utilizar luva, tá? Porque aquele tecido já está limpo e ao fazer a higienização das mãos, a gente evita que leve micro-organismos para o instrumental. E aí a gente tem alguns testes. Peraí. A gente tem alguns testes que a gente faz, né? Como a gente já havia falado. Então, a gente tem um indicador biológico, que o objetivo dele é monitorar a carga, né? Baseada no resultado do teste indicador biológico colocado no pacote de teste. E a frequência, ela tem que ser diária, tá? Ela é diária para CME classe 2. Se lembra que a gente falou sobre a classe 1 e a classe 2. É diariamente feita em unidades de CME classe 2. E os testes são dessa forma, tá? Então, ele funciona de que forma? Esse teste biológico, né? Ele vem roxinho, ele tem ele é uma ampola de plástico, ele tem um filtro
a tampa dele, né? Dentro ele tem uma ampola de vidro e o rótulo ele tem um indicador químico de processos, que é o indicador classe 1, né? E a gente tem a incubadora dele. Ao colocar dentro da então a gente faz o seguinte: a gente pega esse indicador biológico, embala ele, coloca na autoclave junto com a primeira carga do dia. Então tem que ser feito diariamente com a primeira carga do dia. Se lembra que esse teste, que é o teste Boedic, ele é feito diariamente sem carga, que é para ver a vedação. E esse é para ver se há micro-organismos proliferando na esterilização, tá? Se ele consegue, se a autoclave ela consegue realizar a morte dos micro-organismos. Então a gente embala ele e coloca ele para esterilizar. Terminando de esterilizar, ele vai estar desta forma, tá? Ele vai estar com a faixinha escura, sinalizando que ele foi esterilizado. E aí a gente quebra ele, tá? Se lembram, vocês se recordam daquelas, como que é o nome? Aquelas pulseirinhas que brilhavam no escuro, e para elas brilharem no escuro a gente tinha que quebrar, tinha tipo uns vidrinhos dentro dela, que a gente balançava ela assim, quebrava e aí ela ficava colorida. Acho que todo mundo da Sim, década... aquelas pulseirinhas neon. Isso. Sei. Eu mandei também esse slide. Tá, Sara? Eu mandei o outro e esse. Você vê, tem 2 links. Ah, tá bom, então. Desculpa. Não, imagina. E aí, ele esterilizou. Ao terminar de esterilizar, eu pego, quebro ele, igual aquelas pulseirinhas, se lembra? E aí eu pego um de teste. Então eu pego um outro, na verdade ele vai ser meu controle. Eu pego outro que não houve esterilização. Então ele vai estar com a fitinha rosa ainda. E aí eu coloco os dois na incubadora. O que que acontece? O que não houve esterilização tem que modificar de cor. Eu também quebro ele, né? E coloco dentro da incubadora. O que não houve esterilização, ele tem que mudar de cor, porque significa que as bactérias conseguiram se proliferar. Só que o que houve esterilização tem que continuar roxo, porque significa que as bactérias não conseguiram se proliferar dentro dele. Conseguiram entender? Conseguiram? Eu não, professora. Foi complicadinho. Ele é um pouco complicado. Então, eu vou pegar duas ampolas dessa. Uma ampola eu vou colocar dentro da autoclave quando for esterilizar os materiais. Então, eu vou embalar ela bonitinha e colocar dentro da autoclave. Embalei e coloquei dentro da autoclave. Esterilizou todos os materiais. Eu vou abrir ela, né? Vou abrir o pacote, pegar. E aí aqui dentro tem um vidrinho, eu vou quebrar esse vidrinho. Como que eu faço? Igual aquelas pulseirinhas antigas, a gente torce, porque a embalagem de... Eu não vou me cortar, porque a embalagem de fora, ela é de um plástico mais resistente. E o vidrinho que tem aqui dentro é totalmente fininho. Então eu quebro ela, e aí ao quebrar, eu pego uma outra que não sofreu processo de esterilização. Também quebro e coloco as duas dentro da incubadora. Então, vocês viram que aqui tem uns furinhos? Significa que o quê? Aí, o que acontece quando ele fica dentro da incubadora? Ele fica dessa forma, ele só fica a parte de... a tampinha para fora. Porque essa incubadora, ela vai manter quentinho e escuro para essa parte aqui ter um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos. E aí, o que não sofreu esterilização, ele vai ficar amarelo. Tá vendo aqui a fitinha dele? Que ele tá amarelo? Que ele não sofreu esterilização? Ele ficou amarelo, porque as bactérias daqui, eles conseguiram se proliferar. Já o que sofreu esterilização, que ele tá com a faixinha mais escura, significa que ele não conseguiu proliferar, porque ele continua da mesma cor que era antigamente, que era roxinho. Professora, só um desse vai entrar na autoclave. Só um desse entra na autoclave. O outro vai para aquela maquininha lá só para fazer o controle. Isso, os dois vão para a maquininha. Mas o que não foi esterilizado... Só um que vai o da autoclave e o outro que não foi vai para a maquininha para fazer o teste de controle, né?
Não, então, quando a gente termina a autoclave, a gente coloca ele também quando termina a autoclave, a gente coloca os dois, o que foi esterilizado e o que não foi dentro da incubadora. Por quê? A gente precisa de um controle para a gente conseguir identificar se ele fez uma esterilização de forma correta ou não. Conseguiu entender? Agora eu acho que sim. Então explica para mim, se Que é entendeu? para comparar, né? Exatamente. Por Esse é quê? o que foi para autoclave, aí o outro que não foi vai para incubador os dois, para ver se vai reagir, se teve a esterilização eficaz. Isso, se É só matou para todo... comparação. Exatamente. Comparação. Exatamente, se matou todos os micro-organismos. E aí o que que Agora acontece? entendi. O que foi esterilizado não pode mudar de cor e o que não foi esterilizado geralmente muda de cor. E aí como que funciona quando os dois ficam amarelos? O que Que quer não foi dizer? eficaz, que não foi eficaz a Exatamente. esterilização. Essa esterilização não matou todos os micro-organismos. Então, todo aquele material que eu esterilizei, eu não posso mandar para os setores. Vai refazer o processo. Eu vou tentar identificar o porquê que essa autoclave não está esterilizando. E aí eu posso chamar o técnico, né? O técnico de manutenção, para ele estar vendo por que não está esterilizando. E quando os dois ficam azuis? Tem a possibilidade de ficar azul? Os dois, azul não, roxinho, né? Quando os dois ficam roxinho. Ah, eu acho que deu erro em alguma coisa. O que que acontece? O lote está errado. O lote está com algum problema. Quando os dois ficam roxos. Entendeu? Então, quando os dois ficam roxos, o lote está com problema. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar, né? Um outro lote desses indicadores biológicos. Ah, Porque então o problema vai ser nos tubinhos. isso, porque às vezes eu já peguei isso. A empresa, naquele lote específico, não colocou bactéria. E aí ele não modificava de cor. Então, os dois não modificou de cor. A gente não tem como saber. Aí eu tive que deixar aguardar, né? Todos aqueles materiais para fazer um outro teste de um outro lote. Porque aqui, ó, ele vem escrito o lote dele, né? Cadê? Aqui, né? O 2018 10 DT. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. 2018 10 TD. Tá vendo? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, por isso que a gente sempre faz esses testes, tá? Para conseguir identificar se houve uma esterilização. Exatamente. Se houve uma esterilização de forma eficaz. Cadê a Ludmara, que ela trabalha no local que faz isso, que tem CME? Ludmara, Pode falar. lá no seu trabalho, eles têm esses testes? Eles fazem? Não, não. Lá é pouco material, né, professora? Então, é justamente por causa disso, porque lá ela é uma CME classe 1, então é uma CME pequena, que ela faz poucas esterilizações. E aí eles não utilizam esses testes. Mesmo. Então, justamente por causa disso. Mas quando é uma. Eita, por que tá azul? Deixa eu tirar. Ai, que estranho. Pera aí. Aqui.
Então, o que acontece? Quando a CME ela é muito pequena, ela não precisa fazer esses testes, tá bom? E aí, a gente utiliza esses indicadores biológicos, né, para fazer o controle da carga, para integrar todos os parâmetros necessários durante o processo, né, e para testar se houve uma esterilização de forma efetiva ou não. Então, a gente sempre anota os dados na etiqueta. Então, aqui a gente tem um espacinho, né? Acho que nem dá para ver direito, que é tão pequenininho. Aqui, ó, tem um espacinho aqui, tá vendo, ó? A gente coloca os dados, a data e tudo mais. E aí a gente coloca qual é o teste, qual é o controle, tá? Aí geralmente a gente escreve T e C, né? T de teste e C de controle. E aí eles devem ficar anexados, né? Junto naquela pasta para ser identificado, né? Então, eles sempre devem ser embalados para fazer a avaliação dentro de envelopes, né? Ou embalagens, dessa forma. Nunca pode ser simplesmente solto. E aí a gente coloca dentro da autoclave, ela pode ser uma autoclave pequena ou grande, né? Pode ser junto com a carga. A gente sempre espera ele esfriar para estar abrindo. A gente sempre verifica, né, a mudança de cor do indicador, se houve uma mudança de cor em si, e aí a gente coloca na incubadora. Existem algumas marcas, umas marcas mais antigas, que demoravam 24 horas para sair o resultado, que a incubadora ela demorava 24 horas. Hoje em dia a gente tem incubadoras que fazem 2 horas esse teste, tá? Mas essas incubadoras que demoravam 24 horas, a gente tinha que esperar 24 horas para poder liberar essa carga, tá? Extremamente ruim, né? Porque acabava atrasando tudo e a instituição tem que ter mais materiais. Então, eu tenho que ter mais instrumentais para acompanhar o fluxo. E depois ele é colocado no prontuário, né? Não no prontuário, no protocolo da CME. E aí, a gente tem uns testes, né, químicos, que são o classe 5 e 6, e o objetivo é reagir aos parâmetros, né, no intervalo de tempo específico da esterilização. Então, esses integradores, tanto classe 5 quanto classe 6, ele identifica o tempo de exposição, a temperatura e o vapor que esse instrumental ele teve acesso. E ele é utilizado em cada pacote. Então, eles são dessa forma aqui, ó, igual essas etiquetas, tá? Que a gente consegue identificar a questão do tempo de exposição, a questão do tempo de exposição da temperatura e do vapor, tá? Então, são etiquetas literalmente que nem adesivo, sabe? Que a gente cola na embalagem. E aí, esse tipo de etiqueta é grudado no protocolo de rastreabilidade do paciente, que vai ficar anexado ao prontuário dele. Então, você vê, e aí ele tem que estar dessa forma. Opa. Ele tem que estar dessa forma aqui, onde todos os números, né, eles ficam bem pretinhos. Significa que ele sofreu uma alta temperatura no tempo correto, ele atingiu essa alta temperatura e o vapor que foi utilizado também. E aí a gente tem também os integradores de processo classe 1, que são as fitas zebradas, que a gente já havia falado várias vezes sobre ela. O ideal é utilizar uma média de 10 centímetros para a gente conseguir avaliar, né? Tem que ter no mínimo umas 7 listrinhas para que a gente consiga avaliar de forma efetiva o processo de esterilização, né? Na verdade, não é o processo de esterilização, é que sofreu alta temperatura, mas a gente não consegue saber a intensidade, a temperatura em si, que temperatura atingiu, o tempo de exposição e o vapor que foi utilizado. E aí, todos esses registros, né, eles devem ser, todos esses resultados, eles devem ser registrados tanto no prontuário do paciente, quanto no protocolo da CME, para que a gente consiga rastrear esses materiais que foram utilizados em determinadas cirurgias.
Então, se o paciente volta com cirurgia, a gente vai lá, volta com infecção de sítio cirúrgico, a gente vai lá, volta todo o processo e vê lá se todo o processo de limpeza, desinfecção e esterilização foi eficaz. E se não houve nenhuma falha nesse processo. E se não houver falha, a gente consegue identificar que o erro foi humano, né, que foram dos profissionais, e aí a gente sabe onde aplicar uma educação continuada, sabe onde aplicar uma forma efetiva de orientação para garantir que esses materiais sejam esterilizados de forma efetiva. Então, a gente não pode ver, né, se esse material está esterilizado de forma correta, mas a gente pode cercar de cuidados e que isso transmita segurança para o paciente. Então, uma forma desses cuidados são os integradores, tá? Que a gente consegue identificar que houve um processo de esterilização efetiva. Alguma dúvida? Muitas. Muitas. Quais? Podem falar. Alguma dúvida, gente? Não? Nenhuma? Então, todos esses processos... Professora. Pode falar, Sara. Referente ao que a senhora tinha falado na penúltima aula, em relação à entrega do cartão. A senhora falou... Estão mais interessados nisso do que na minha aula, é isso? Não é isso não, professora. A senhora é muito interessante. É muito interessante, mas eu quero saber de outra coisa. Vai, fala. É que a senhora tinha falado em relação à roupa, né? Uhum. Seria que ir de branco mesmo? O ideal é ir, porque quando a gente está totalmente de branco, a gente passa um profissionalismo, vamos dizer assim, depois, no segundo, terceiro, quarto dia que você vai pegando uma afinidade com os familiares, né, com o paciente em si, a gente acaba usando uma calça jeans, indo só de jaleco, mas a primeira instância, para eles conhecerem o seu trabalho, o ideal é ir de branco. Olha, eu cansei, eu faço procedimento para uma empresa de home care, né? E aí eles às vezes me mandam para os Cafundel do Judas. Teve uma vez que eles mandaram para Marizias não, Boracéia para passar uma sonda. O paciente tinha que... Aí eu falei, gente, eu não vou ter Eu falei, então, já que é para fazer em Boracéia, me bota no final de semana. Porque eu já aproveito a praia de Boracéia. Aí o que eu fiz? Eu fui com biquíni por baixo, botei a roupa branca, fui na casa do paciente, fiz todo o procedimento, sapato fechado, tudo bonitinho, mas eu tava de biquíni por baixo. Terminei o procedimento, tirei e fui pra praia. Olha. Praia. Mas o que acontece? O ideal é, nas primeiras vezes que você vai nesse paciente, você ir o branco, ele traz um profissionalismo maior. Então, a gente até orienta isso para vocês irem em prova de hospital, em entrevistas, que quando você vai de branco, você transparece um profissionalismo maior. Entendeu? Não que as pessoas que não vão de branco não sejam contratadas, mas eles te olham com um diferencial. Eu já trabalhei na educação continuada e realmente a gente olha diferente. Por quê? Infelizmente, a roupa não branca, né? Ela não dá um ar tão profissional, porque às vezes a gente coloca uma calça jeans, um tênis, uma blusa, parece que a gente tá meio jogada, né? Então, para evitar isso, o ideal é a gente ir todo de branco. Mas vai no primeiro, segundo dia, depois você... Tem gente que não gosta, né, de usar branco. Tem muita menina que tá, tipo, no segundo módulo que eu conheço que fala, eu não quero usar branco. Já eu, se eu fosse contratada, nossa, eu fazer questão de ir toda de branco, impecável, porque eu acho lindo. O ruim é que assim, quem pega ônibus, gente, que eu já peguei ônibus de branco,
eu voltava encardida, parecia que eu tinha rolado no chão. Agora, outra pergunta, já que ela tocou nesse assunto, lembra o nome da, não sei se é cooperativa ou que a senhora tinha falado na aula passada sobre que respalda os estagiários? Qual que é o nome? Não é que respalda, que faz o contrato lá. CIEE. 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 Mas vocês também têm umas instituições que o nome é Home Angel. Já ouviram falar? Não, Home Angel, eles contratam cuidadores, não é técnico de enfermagem. Se você estiver fazendo técnico de enfermagem, entra como diferencial. E é geralmente para acompanhantes de idosos. Então, é aquele idoso que muitas das vezes ele anda, só que em Santos tem muito isso. Por exemplo, a característica da cidade de Santos é uma cidade que é o seguinte... São as pessoas que trabalhavam em São Paulo e elas se aposentaram e vieram morar na Baixada. Só que esse idoso tem 50 anos, o filho dele fica preocupado. Só que o filho dele mora em São Paulo e ele não tem como largar tudo para vir morar com o pai. E aí eles colocam uma cuidadora para justamente cuidar disso, entendeu? Cuidar de que esse paciente não vai deixar o fogo aceso, de que esse paciente não vai se perder na rua... essas coisas, entendeu? Então, essa Home Angel, ela contrata cuidadores para idosos, que geralmente são idosos de alto poder aquisitivo. Interessante. É muito interessante. Mas, gente, na área da saúde, só não arruma trabalho quem não quer. Só não arruma trabalho quem não quer. Eu consegui comprar minha primeira motinha, fazendo isso. Ah, que bacana! Entregando. Gente, meus pais, eles pagaram minha faculdade, mas eles só tinham dinheiro para pagar minha faculdade. Eles falaram, ó, se você precisar de R$5, você vai ter que arrumar um jeito para arrumar, que a gente não tem mais dinheiro. Então, uma pergunta, já que a senhora falou de faculdade, eu tenho uma dúvida. Na faculdade de enfermagem, eles tem muito material que tem que comprar, assim? Ou... Então, é isso que eu ia falar. Na faculdade em si, a minha faculdade era como que é? Como que é o nome da faculdade? O dia inteiro? Semi-integral. Então, 3 dias na semana era o dia inteiro e 2 dias... não era o dia inteiro, ou 2 dias era o dia inteiro e 3 não era, era alguma coisa assim. Então, tinha dias que eu tinha aula à tarde, de manhã e à tarde, entendeu? Então, quer dizer, você tem que almoçar, você tem que comer, você tem que comprar roupa branca. Os professores, eles não falam assim, gente, olha, quando vocês recebem, porque eu vou precisar pedir umas folhas aí para vocês, sei lá, imprimirem. Não perguntava nada disso, eles falavam, então, gente, eu deixei a apostila para tirar Xerox na Xerox, são 150 folhas, e na próxima aula eu quero que vocês tragam. Te vira. Te vira, Nossa. Te vira. Então, eles não ficam perguntando, gente, que pena. Ninguém fala, tipo, professora, eu não tenho dinheiro. E se alguém fala, eles literalmente falam, então, gente, só que eu preciso desse conteúdo para trabalhar. Se vocês não podem, então não faz Cada um dos seus problemas. Não é que nem no técnico, né? Que eles ficam ali cozinhando. Eles falam, tá bom. Então, quando vocês recebem pra gente fazer isso? Tem um mês para arrumar. Eles não ficam falando isso. Então, você acaba gastando um pouco mais. E a roupa branca, e às vezes eles falam assim, olha, eu preciso de uma quantidade de material X para amanhã. Se você não traz... paciência, você não participa. É de aula. Exatamente. Então, assim, e eu nunca tinha dinheiro, eu sempre era dura, né? Então, eu pegava com meu colega que fazia Xerox na faculdade, que era caríssima a Xerox da faculdade, que deixava lá, né? Aí ele já tinha tirado Xerox e eu ia tirar num outro lugar que era muito mais barato para conseguir economizar alguns centavinhos aí, né? Porque isso era de uma matéria, a gente tinha 12 no ano. E há anos atrás não tinha tanta facilidade de ter impressora como hoje, né? Não dá pra tirar foto. Hoje em dia, se eu não tenho dinheiro, eu tiro foto e fico acompanhando pelo celular. Verdade. Não é? Exatamente. Antigamente não tinha isso, não tinha nem WhatsApp. Meu colega de sala, ele comprou um celular ele falou assim, meu celular tem WhatsApp. Eu falei, nossa, é uma besteira isso, porque ninguém tem. Pra que tu quer um WhatsApp? Porque não tinha WhatsApp.
Para você ver quanto tempo faz que eu me formei. Tem uns 10 anos, né, que a senhora é formada? 10 anos. Entendeu? 11 anos. Então, caramba, 11 anos atrás, de lá para cá já mudou muita coisa. Hoje em dia... Muita. Então, são várias coisas que você vê que hoje em dia são muito mais fáceis, mas mesmo assim, na faculdade gasta bastante. Por isso que eu quero estudar para fazer o Enem, para tentar conseguir fazer a faculdade, né? Então, com o Enem, vocês conseguem. A minha irmã conseguiu bolsa de 100% na faculdade que eu estudei, que é o Lusíada, né? E ela está fazendo pelo Enem. Ela conseguiu bolsa de enfermagem de 100%. Que maravilha, que crânio ela, hein? Ótimo. Ela está tentando para medicina, né? E aí ela falou, só que eu não quero esperar, né? Ficar 5 anos tentando para não conseguir. Ela falou, eu vou fazendo enfermagem, já que eu passei com bolsa de 100%. De qualquer forma, já está na área da saúde, né? Sim. Esse ano, né? Como que é o nome da faculdade? UniOeste, né? Que lançou aí no Guarujá? UniOeste. Isso. Ela ficou em 5º lugar na lista de espera. Ela ficou desesperada. Ela tava, nossa, palpitando. Nossa, na cara do gol, bicho. Na cara eu ia infartar. Ela ligava todo dia. A mulher já não aguentava mais escutar a voz dela. Mas então é isso, gente. Então eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu espero também que vocês estejam... Não se desmotivem por causa do coronavírus, né? Que infelizmente a gente não tem o que fazer. A gente tem que se adaptar, né? E tentar levar ao máximo possível as coisas na maior normalidade, né? Tentar integrar na maior normalidade possível. Como os estágios não vão poder dar início agora, né? É uma opção de vocês ganharem um dinheiro estando mais ou menos na área da saúde, né? Da enfermagem, como cuidadoras. É verdade. Assim, suas dicas vão ajudar bastante a gente. E como? Eu tenho certeza absoluta disso. Bora montar um grupo, a gente sair espalhando o currículo aí, ó, pelas clínicas. Quem quiser, a gente chama. Mas quando eu me formei, gente, como técnica de enfermagem, há milhões de anos atrás, né? Eu fiz isso. Eu peguei que eu moro em São Vicente. Eu peguei um ônibus, desci na ponta da praia e vim andando até... Eu demorei umas 4 horas. E eu fui batendo de prédio em prédio, pedindo para deixar na portaria. Foi essa pergunta também que tinha se passado no meu pensamento. Eu fiquei pensando assim, como é que a senhora foi? A senhora foi a pé, tipo, de Santos até São Vicente? Ou foi, tipo, de bike, meu? Não, eu fui de ônibus e aí eu fui passando de portaria em portaria. Aí parava, olhava a praia, descansava um pouquinho. Entendi. Eu tava indo com a minha amiga, sabia? A gente, antes de fazer o curso, o atual que a gente tá fazendo agora, a gente tinha feito um cursinho de cuidador no Marquês. Aí a gente tinha se juntado, né? Fez o cartãozinho e a gente tava indo nos apartamentos. Não só nos apartamentos, mas em lares de idosos que também lá tem, né? Muitos lares de idosos pegam também. Sim, Tava sendo muito bacana, só que a gente deu uma parada. A gente precisa voltar. Gente, agora, esses idosos tudo presos em casa, por causa do coronavírus. Porque eles, às vezes, tem uns idosos que é companhia, assim, né? Nem porque quer que faça as coisas. É companhia pra ficar conversando. Exatamente. Eu já nem gosto de falar, imagina. Vou até pausar aqui. Precisam de gente para só dormir junto, o acompanhante, né? Vai depender de cada situação. E aí vocês avaliam o quanto, né? Aí tem os preços mínimos, e se vocês precisarem de dicas, eu posso dar depois. A gente vai precisar de uma tabelinha de preço. Uma lista, assim, gigante. Então a gente vai ficando por aqui, tá? Então até semana que vem. Professora, tem muitas perguntas sobre a sua matéria. Sobre a minha matéria ou sobre as coisas que eu falei? Sobre de tudo um pouco. Então tá bom. Então na próxima aula a gente tira, tá? Falta só um minutinho, vai acabar. Beijo. Fica com Deus. Beijo, fica com Deus. Boa noite. Boa noite.